trazer para vocês mais um pequeno conteúdo, um flash muito prático sobre questões relacionadas a NR12 e segurança de máquinas. Para a gente contextualizar um pouquinho, eu vou fazer uma breve explanação, não muito aprofundada, porque eu gostaria de limitar o nosso tempo aqui, mas depois que você procure algumas referências que eu vou dar indicação, que elas serão muito proveitosas para quem tem interesse em se aprofundar sobre o assunto e como essas questões da NR12 estão permeando as nossas indústrias. Okay? No primeiro ponto, eu gostaria de colocar para vocês uma preocupação que às vezes é muito recorrente e as empresas às vezes elas não têm a exata compreensão de aquilo que é máquina na indústria. Então, às vezes a gente tem situações em que um motor ou uma aplicação muito simples, ela não é tida como máquina e outras vezes ela vai ser. O que eu gostaria de colocar para vocês a título de exemplo, uma esteira transportadora, numa indústria de açúcar e álcool, por exemplo, ela é uma máquina. E mais do que isso, ela é uma máquina com anexo específico de NR12. Então, lá na NR12 você vai encontrar as situações técnicas mínimas para o funcionamento de uma esteira transportadora, que sejam os acionamentos, cordões de emergência na lateral do equipamento, nos acessos de manutenção, o acionamento de emergência na cabeceira, na polia motriz, proteção de desalinhamento e outras situações. De outra maneira, muito se pergunta na indústria, por exemplo, bomba centrífuga. É uma máquina? Eu preciso de uma parada de emergência? Como que aquilo é tido com respeito à NR12? A gente tem que sempre levar em consideração e ter em mente a questão de máquina e posto de trabalho, posto de operação. Pois bem, vamos conceituar então o que seja o posto de trabalho, o posto de operação. O posto de trabalho é aquela posição de processo onde há necessidade efetiva da presença de um operador em algum momento do dia, com alguma frequência. O posto de operação, de outra maneira, é onde efetivamente a máquina possa ser operada. Para a gente simplificar um pouco e levar para o universo de açúcar e álcool, vamos lá. O posto de operação é quem está lá na frente do supervisório fazendo uma operação de um processo químico, lá no tratamento de caldo, por exemplo. O posto de trabalho já envolve aquele operador que vai lá no sistema da calagem, que vai fazer uma carga de um insumo, que ele vai acompanhar um tanque agitador. Então, aqui é um posto de trabalho e aqui nós temos um posto de operação. A NR12, especificamente, ela está designada à proteção do operador do posto de trabalho. Então, aquele agitador, aquele tanque mexedor, ele produz movimentos perigosos, dá uma estatística de acidente que provoca uma categorização de segurança para que a gente consiga produzir as interfaces de segurança para garantir a integridade física daquele operador, ok? Então, sempre ter em mente isso. Posto de trabalho. Eu tenho posto de trabalho, a NR12 está esbarrando na minha máquina, eu tenho que tratar isso conforme os requisitos da NR12. A parte prática que eu vou mostrar para vocês depois é específica sobre perda da função de segurança, tá? Então, o que nós montamos aqui? Eu coloquei aqui uma interface de segurança, aqui eu tenho ela cabeada, é uma que está ligada, essa outra aqui é de um outro fabricante, está aqui a título de exemplo, ambas são categoria 3, tá? Depois eu vou conceituar isso para vocês. Coloquei aqui um exemplo de uma botoeira de emergência para campo, e essa deve ficar lá no posto de trabalho. Imagine lá que o meu operador, ele liga o agitador mecânico e está o meu operador de sistema de calagem lá fazendo alguma operação ou completando um insumo químico no tanque. Ele tem que ter à disposição dele um botão de emergência, no mínimo. Tá? Se ele se prender ou alguma ocorrência devido ao movimento acontecer, ele tem que ter uma condição de parar aquela máquina lá no campo sem ter que passar um rádio ou depender do operador do supervisório. Então eu fiz aqui, esse daqui é uma simulação do comando. Então o que a gente tem que ter em mente? Comando funcional é uma situação, parada de emergência é outra. Comando funcional, ele já vinha da NBR 5410, tá? NR10, NBR 5410. É o comando efetivamente da máquina. É um comando que ele pode, inclusive, ter tensões mais altas, né? O 220 volts já foi questionado nesse comando, mas pode, desde que ele tenha proteção contra choque. E efetivamente é aquele comando em que eu vou
desligar a minha máquina. Então tem lá a sinalização de ligado e falha, lá no supervisório. Isso aqui está simulando realmente a operação partida parada normal do motor. Tá? Esse outro sistema, que é a parada de emergência, ele já é um outro requisito. Esse sistema, pela NR12, ele deve se sobrepor ao comando funcional. Então, eu tenho que ter condições de parar e cortar esse comando aqui, lá pela minha botoeirinha de campo. Essa botoeira aqui, eu coloquei ela montada assim para exemplificar, mas teoricamente seria o mínimo que um operador deveria ter no seu posto de operação. Botão de emergência, botão reset. Muito se questiona sobre o botão reset da emergência, tá? O que a NR12 fala sobre essa interface aqui? Ela fala que eu vou usar minha colinha aqui só um minutinho, que é só para trazer o texto da norma conforme ele está escrito, tá ok? Então, o dispositivo de parada de emergência não deve ser usado como dispositivo de partida e acionamento. 12.6.1.1 da NR12. O dispositivo de parada de emergência deve prevalecer sobre todos os outros comandos. 12.6.3 da NR12. Os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualização pelo operador no seu posto de trabalho. 12.6.2 da NR12. E o 12.5.13.1, que é a localização dos atuadores de rearme, o reset, ele deve ser manual e permitir uma visualização completa da zona protegida pelo sistema. Então, quando o operador atua essa emergência no campo e repõe, aqui eu vou atuar ela, esse botão intencionalmente não está cabeado. Coloquei um botão aqui, intencionalmente, de um botão não seguro, tá? Para a gente fazer uma exemplificação depois. Então, por isso que eu estou acionando isso aqui e a minha interface não está atuando, porque o cabo de emergência está aqui, ok? Reset não. Então, tive uma atuação de emergência. Foi devida? Foi indevida? Eu vou lá, vou ter que reconhecer a minha emergência, vou ter que resetar a minha emergência na área de visão da máquina. A sinalização que eu coloquei aqui, ela é opcional. Isso aqui é muito bom no caso de você ter um transportador que tenha várias situações de emergências ali ligadas, né? Então uma indicação local de qual emergência atuou lá no teu acionamento. Você tem isso lá no supervisório, emergência atuou, ótimo, mas quem? Aí você pode percorrer o campo, identificar qual chave está acionada. Então isso aqui dá um grande diagnóstico aí na parada de manutenção. Okay? A gente, de novo, vou recorrer à minha colinha aqui e vou explicar para vocês como que vem, como que nasce a especificação de quando eu tenho que usar um relé ou não, que tipo de botão eu devo usar, quando eu devo ter o rearme local ou não. Então vamos lá. Quando você tem já caracterizado uma máquina e você tem caracterizado um risco de acidente, integridade física do operador, o primeiro trabalho de adequação NR12 tem que ser a apreciação de risco. A apreciação de riscos ela é um trabalho interdisciplinar. Em geral, ele é capitaneado por um engenheiro de segurança de trabalho que avalia as condições de trabalho e ele vai analisar a máquina nos aspectos de possibilidades de causar ferimentos pelos movimentos perigosos, frequência e o tempo da exposição dos operadores àquela situação perigosa. Com parâmetros que são colocados lá na NBR ISO 12100, que é a norma que rege os princípios para a apreciação de riscos, a gente vai ter como saída a categorização dos sistemas de segurança. A categorização dos sistemas de segurança é uma escala que varia de B, 1, 2, 3 e 4, tá? E que ela rege diretamente aquilo que o projetista de elétrica e automação vai ter que seguir na norma NBR 14153, que são os requisitos mínimos, princípios de projeto para a segurança de máquinas, que rege especificamente o comando. Então, na categoria B de aplicação, né, que seria a básica, proteção básica, a gente tem o conhecido eventual que provavelmente qualquer indústria deva ter, ou deveria, para uma partida, um bloqueio de parada de emergência, no sentido de que B é uma categoria que ela está lá na NR10, na NBR 5410. Na NBR 5410, a gente já tem uma exigência de parada de emergência para alguns tipos de máquina e tipos de acionamentos, inclusive até escada rolante na NBR
5410? Porque se reconhece que aquilo em movimento provoca risco, então a NBR 5410 ela cita que aqueles determinados acionamentos eles deveriam ter um acionamento sobre uma parada de emergência. E a categoria B, o que ela é? A básica seria o contatinho NF lá da minha botoeira de emergência, atuando diretamente na bobina do contator. Praticamente que a série do comando liga-desliga, né? Diferente de partida parada, tá? Mas na mesma linha, tá? É uma categoria muito simples. Tem riscos de falha? Sim. De repente, eu posso ter uma falha no botão que não aciona o contator. De repente, eu posso ter o contator que colou. E aí, o meu amigo que tentou fazer a parada de emergência lá no campo, pela falha do sistema, o sistema não vai parar e a gente vai ter efeitos danosos ali. Entrando na categoria 1. A categoria 1, ela já é uma categoria que os defeitos do sistema de segurança eles podem levar à perda da função de segurança, mas o projeto ele leva em consideração requisitos para que isso tenha uma menor probabilidade. Então, aí o que eu vou fazer na categoria 1? Eu vou usar um botão já de segurança, de melhor qualidade, que não desmonta. Depois eu vou mostrar para vocês o problema do desmonte do botão na prática. Fiquem até a prática aí. Se você está gostando do nosso conteúdo, já se inscreva nas mídias da Widebuzz, os links estão aqui no canal, tá? Estão aqui na descrição do vídeo. Se inscreva, a gente sempre vai trazer conteúdos relevantes aí e especificamente eu gosto desse tipo de conteúdo prático e das exigências normativas, tá? Muitas vezes não é claro isso quando a gente está fazendo um projeto, então depende de uma certa experiência, então a gente passa essa experiência aqui de uma maneira bem didática aqui. Mas vamos lá, voltando então na explicação da categoria 1. Eu vou usar um botão de melhor qualidade, já tido como função de segurança, eu vou usar um contator de segurança, mas eu vou permanecer com o mesmo sistema elétrico, um contatinho NF lá, cortando a bobina do meu acionamento aqui, e isso efetivamente o ganho é pela seleção dos materiais. A NBR 14053, ela coloca na tabela lá um nome pela estrutura. Então, pela estrutura do projeto ele é mais seguro, ok? Categoria 2. Na categoria 2, 3 e 4, eu já começo a ter a necessidade das interfaces de segurança. Aqui que aparecem essas figuras aqui, ok? O que a interface de segurança ela tem e como ela me ajuda em termos da segurança? Ela tem um princípio de redundância. Aqui a gente já tem a figura 2 blocos NF, por exemplo, então eu já não admito mais um bloco só, tenho 2. Eu tenho 2 contatos em série na própria interface fazendo acionamento do contator e funções de autoteste. Tá? Então nós temos lá a questão redundância, diversidade, autoteste. Diversidade é porque a interface de segurança ela vai estar fazendo um diagnóstico e um acionamento múltiplo, ela vai estar fazendo um monitoramento lá do botão de emergência, ela vai estar fazendo eventualmente, a depender da categoria, o monitoramento do contator. E como a gente tem, aqui a gente está falando especificamente do botão de emergência, né? Tanto assunto e é só botão de emergência. Quando a gente tem outras interfaces, a gente está fazendo monitoramento de cortina, de cordão, de chaves, das proteções móveis, então isso tudo está dentro do sistema de interfaces, tá ok? Na categoria 2, eu tenho já o relézinho, categoria 2 ou 3, o relé sempre a interface pode ser acima da categoria da minha máquina, nunca abaixo, tá ok? Já tenho o monitoramento do botão e eu ainda não tenho monitoramento do contator. Na categoria 3, a função de segurança ela vai ser cumprida mesmo com algumas falhas, tá? Então, de repente, escapa um cabo aqui, a categoria 3 ela ainda vai fazer o acionamento e a gente vai ter a capacidade de ter o diagnóstico de que algo falhou no ciclo da máquina. Depois eu vou mostrar isso na prática, como funciona. O importante é só memorizar nesse momento o que a categoria 2 tem, o que a categoria 3 tem. E depois nós temos ainda a categoria 4, em que, além de tudo que eu tenho nas categorias anteriores, isso sempre é cumulativo, a categoria 4 ela é a primeira que é resistente ao acúmulo de falhas. A função de segurança ela é cumprida mesmo que acumule falhas. Então, lá na categoria 4, o que eu deveria ter aqui na minha bancada? 2 contatores para acionar o mesmo motor, um em série de outro. Eu já tinha
os meus dois contatos LF aqui. Então vamos lá, falhou o botãozinho, a interface ainda vai reconhecer e ainda vai parar o contator, ainda vai fazer o bloqueio. O contator colou, eu tenho o segundo. Como que eu descubro que esse carinha é o primeiro contator colou? Porque a interface 4, ela monitora o estado do contator. Esse relé que eu tenho aqui na mesa é uma categoria 3. Eu não tenho o monitoramento do estado do contator. Então lá na parte prática eu vou mostrar para vocês o que isso representa, quais os ganhos seriam aí da gente ter uma interface 4 e quando eu posso eventualmente precisar dela. Hoje, em indústria, tá? A discussão da NR12, que ela começou com mais força ali pelos anos de 2013, 14, quando efetivamente aumentaram as notificações do Ministério do Trabalho e com relação a alguns acidentes. Hoje a NR12, ela, pelo bem, ela já é tida como o estado da arte para a segurança de máquina. As indústrias não questionam tanto mais a aplicação da NR12 e muitas indústrias já, inclusive, nos seus processos, elas estão deixando já de lado a categoria B e aplicam indistintamente a categoria de segurança 2 acima. Por quê? Quando você faz isso, minimamente você já garantiu a integridade do acionamento de emergência. A manutenção disso pode ser problemática, tá? Depois eu vou mostrar um defeito que pode dar com a perda da função de segurança. Então, algumas indústrias já têm especificado CCMs para o Airbus, já chegam com a definição de que todas as partidas devam ter no mínimo categoria 2 implementada. Possivelmente, essa indústria ainda não tenha lá a APR, mas ele tem um bom ponto de partida. De repente ele está aplicando acima do que ele deveria ter. De repente a categoria B, categoria 1 já seria satisfatória, mas o ganho que ele tem da monitoração do circuito de emergência é só com interface, sabe, para cima, ok? Bom, muito assunto e nós estamos falando simplesmente de botão de emergência e interface. Eu vou passar agora a parte prática, que é o propósito do vídeo, para a gente mostrar que ainda que eu tenha isso, né? Ainda que eu use interfaces, eu tenho que ter em mente como projetista e como manutentor, onde esses sistemas podem falhar. Ok? Vamos lá para a próxima parte. Vamos lá, pessoal. Então eu vou agora conduzir a parte prática com vocês aqui. Só voltando no que a gente tinha explanado anteriormente no vídeo. Esse aqui é o meu comando funcional. Então eu tenho aqui que a emergência não está atuada. Eu consigo ligar, desligar a minha máquina, o meu motor, através dos comandos habituais lá, seja uma botoeira, um supervisório, a minha interface de operação da máquina. Então suponha que eu tenho lá o meu motor rodando, minha máquina está operando, identifico uma situação de risco. Também, como eu havia prevenido, o botão de emergência que eu liguei na minha interface, ele está externado aqui por questão didática, tá? Então, identifiquei uma situação de perigo. Parei a minha máquina lá pelo campo, tá joia? O meu operador, lá no supervisório, ele não identificou isso. E ele tenta partir novamente a máquina. Você veja que ele não consegue. Por quê? Porque a emergência está atuada e eu estou cumprindo a norma. O meu circuito de emergência, ele sobrepõe ao comando. Alguém visita o campo, identifica a situação, que houve uma parada efetiva de emergência, tenta resetar a interface e não consegue. Por quê? Porque ele primeiro precisa repor o botão de emergência. No momento que eu reponho o botão de emergência, eu reconheci a situação de perigo? Eventualmente não. O meu comando ainda continua retido, ó, tá? Resetei e aí eu posso efetivamente religar o meu processo, conduzir a operação da maneira como ele vinha sendo conduzido na situação de operação normal, ok? Então é isso. Basicamente, atuação de emergência. Retiro o meu botão de emergência, a interface reconhece isso, ela ainda está em falha, lá, faço reset, novo comando de partida, tá ok? Que a minha máquina está ali operando e de repente eu tenho a quebra de uma fiação de emergência. Vamos fazer uma simulação agora de uma primeira falha, que é a quebra do fio do botão de emergência. Eu vou retirar o fio e eu posso fazer isso com tranquilidade porque o meu comando funcional ele é 220 volts, ele está aqui em fiação preta. Esse comando que eu intencionalmente fiz em amarelo aqui, ele é o meu circuito de emergência, todo alimentado em 24 volts. Então eu posso retirar essa fiação com tranquilidade aqui que eu não vou ter problema com choque, tá ok? Então vamos lá. A garantia da integridade do botão de emergência. Quebrou um fio, assim como na categoria B e na categoria 1, a minha partida ela vai ser interrompida, tá? E o que isso acontece, tá?
Muito embora eu ainda esteja com um contato fechado íntegro aqui, eu não consigo resetar a interface. A interface está lá me mostrando que um canal do circuito de emergência está com defeito. Basta eu recolocar aqui. Então vamos lá. Ó, meu botão de emergência já tá desatuado, tá ok? Eu vou recolocar a fiação. Vou apertar aqui porque a gente não vai precisar mais disso. Recoloco a fiação e tento resetar. E não reseta. Por quê? Porque isso não é garantia de ter havido uma verificação. Isso é uma proteção de segurança da interface. O que a interface espera? A interface ela monitora inclusive o atraso na atuação entre um contato e outro, tá? Então, nesse caso, o que a interface está esperando que a gente faça para poder ter o reset? Eu atue a minha emergência, eu desatue a minha emergência e finalmente eu reset. Nisso, ela fez uma verificação da interface de segurança. E aí eu tenho, de novo, a minha partida em condição íntegra aqui, ok? Vou fazer uma outra simulação de falha aqui. A quebra de um contato do botão de emergência. Essa é a pior, tá? E por isso que eu estou usando didaticamente esse botãozinho aqui, porque é aqui que eu vou chegar. Imagine lá que esse aqui é metálico, mas tem alguns que são plásticos. Imagina lá que um contato desse, ele se solte, desencaixe. Eu vou ter atuação de emergência? Não, tá lá íntegra. Ele era NF e continua NF, ele não está atuado aqui, tá joia? Minha máquina está operando. Eu não tenho nem noção que eventualmente eu tenho esse problema lá na minha botoeira de campo. Então, na atuação da emergência, com um contato, tá? A minha emergência atuou. Eu vou lá e continuo não sabendo que o meu botão está quebrado, tá? Tento resetar. Ele não reseta. Aí eu tenho a minha interface mostrando que eu tenho um problema em um dos canais aqui. Então, justamente isso. Eu vou lá, vou remontar o meu botão, tá? E vou tentar resetar. E ela não reconhece. Mais uma proteção do relé. Tudo isso é função do relé, tá? Então, por isso que esses carinhas aqui, eles têm essa indicação. Tenho que atuar, desatuar, reconhecer, nova partida. Tá joia? Então, veja que uma das integridades aqui do botão, aliás, duas, né? Tanto da fiação como do desmonte de um contato, ela foi cumprida. A interface conseguiu produzir um diagnóstico entre verificações. É isso que quer dizer a NBR 14153 lá na categoria 2, 3 e 4. Verificação entre a operação. Tá joia? Agora vamos simular aqui uma outra falha, e por isso que eu coloquei esse botão de emergência aqui. Intencionalmente eu apaguei a marca dele, porque não é uma questão de marca, é uma questão de tecnologia do botão, tá? Vários fabricantes têm botão com encaixe aqui, tá? Então vamos lá, vou tomar um certo cuidado aqui só para não vibrar e não desligar minha partida. Tenho meu sistema lá operando normalmente. Suponha um ressecamento desse contato e o meu botão ele desmonta, tá? Eu vou desmontar ele aqui. Vamos lá. Lá dentro da botoeirinha, você já deve ter presenciado o botão nessa situação. Ele está fora, tá? Nesse caso, obviamente não vai atuar. Eu estou simplesmente com um manípulo mecânico na minha mão, né? Onde entra a melhoria de projeto NR12 nessa situação? Com a escolha adequada de botões. Então a gente tem dois tipos de botões de emergência indicados para atuação de máquina, tá? Esse é da Schneider, tá? É um botão monobloco. Então a possibilidade de desmonte aqui, ela está inibida, tá? Então eu não tenho essa possibilidade aqui. Ou eu tenho botões automonitorado. O que é o botão automonitorado? O fabricante do botão, ele coloca um terceiro contato aqui nesse bloquinho, tá? E esse terceiro contato, no desmonte, ele atua. E aí ele derruba lá a interface. Então eu tenho a garantia também que o botão, ele vai atuar, ou ele atua a emergência durante o desmonte. E aí a pessoa é obrigada a ir lá fazer o reconhecimento. Tá joia? Era isso que a gente tinha de mostrar da parte prática aqui. A importância aí da interface. Tudo que essa interface pode trazer para vocês. E também a escolha adequada dos componentes das interfaces de comando e de segurança. Certo, pessoal? Gostaram do conteúdo? Eu espero que isso tenha de alguma maneira sido relevante para vocês. Espero que a gente tenha trazido aí esse olhar prático sobre as questões de segurança na NR12.
Peço que vocês se inscrevam nos canais de mídia da Wirebus, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E acompanhe a gente, sempre a gente vai estar procurando um assunto relevante ou um assunto polêmico aí de engenharia para trazer para vocês. Obrigado.